O Jornal do Médio Vale veio até a Prefeitura de Indaial e hoje está conversando com o prefeito eleito Silvio César da Silva, ele que vai assumir a Prefeitura de Indaial a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Silvio, eu queria que você se apresentasse e também falasse um pouquinho sobre esse período eleitoral que tivemos esse ano aqui no município de Indaial. Evandro, é um prazer receber você e toda a sua equipe aqui do Jornal do Médio Vale. É um prazer falar com toda essa audiência desse vínculo tão importante de comunicação aqui da nossa região. Falar um pouquinho do Silvio. Silvio é um cidadão indaialense de 53 anos, casado com a Simone há 26 anos. Nós temos duas filhas, Maria Clara com 18 anos e Alice com 12 anos. Eu venho de uma longa história, Evandro, junto com a Teca. Eu trabalhei nessa empresa por 29 anos, foi o meu primeiro emprego. E eu saí da Teca em 2017, onde eu recebi um convite do prefeito André para ser o secretário de Administração e Finanças. Eu achei bastante estranho naquele momento esse convite, porque até aquele momento eu nunca tive nenhum tipo de envolvimento político, eu sequer era afiliado a algum partido político. Eu aceitei aquele desafio e hoje eu posso afirmar aqui, com muita certeza, que aquele sim que eu dei aqui para o prefeito André Moser lá em março de 2017 acabou modificando completamente a minha vida. Alguém que veio do setor privado aceitar o desafio de vir para uma prefeitura, e eu tenho certeza que aquele sim foi um sim importante tanto para mim quanto para toda a cidade de Indaial. E agora a única forma que eu tenho, Evandro, de agradecer os 14.664 votos é junto com o Jonas Lima, nosso vice-prefeito, e todo o nosso secretariado, é honrar cada voto recebido e fazer um grande trabalho para a cidade de Indaial, que é um grande desafio de continuar os dois mandatos do prefeito André Moser, que transformaram a nossa cidade, e esse é o nosso grande desafio. Silvio, a gente sabe que você inicialmente nem estava, né, nos planos de ser candidato em si, né? Tinha até outros candidatos aqui dentro do PL, mas o prefeito André bancou a sua candidatura e confiou no seu trabalho, né? Isso realmente foi um grande impulso na sua até trajetória profissional. Com certeza. Eu já venho, como eu falei antes, desde 2017 trabalhando com o prefeito André, mas sempre trabalhando em secretarias. Eu tive a honra de passar por 5 secretarias no município de Indaial. Eu fui secretário de Administração e Finanças durante 5 anos. Eu tive uma passagem pela educação, pela saúde, pela cultura e pelo gabinete. E o que aconteceu é que pouca gente sabe, Evandro, que logo após a reeleição do prefeito André em 2020, naquele momento eu havia colocado meu nome à disposição para disputar a majoritária. Só que aquele negócio, o nome está à disposição, vários outros nomes ficaram sendo cogitados e eu sempre permaneci na minha posição de continuar o meu trabalho, independente do nome que estava sendo levantado naquele momento. E o que aconteceu no final foi uma troca nessa reta final ali para a candidatura, as pré-candidaturas, né, de candidato a prefeito e a vice, e graças a Deus o meu nome, que foi um consenso entre todo o nosso grupo, dos 3 partidos da coligação, e a gente percebeu que foi uma decisão assertiva, né, um nome praticamente neutro. Eu nunca havia disputado nenhuma eleição. Eu tinha comigo, além da experiência do privado, a experiência trazida na própria prefeitura, passando pelas 5 secretarias que eu acabei de citar, e com um índice de rejeição muito baixo. E quando a gente recebe o apoio da equipe toda, o apoio, o empenho do prefeito André durante a campanha, a gente percebeu que isso fez a diferença. Silvio, você é conhecedor da máquina pública, como falou, já passou por várias secretarias. Eu queria que você falasse um pouquinho como está a situação do município de Indaial, como que você vai receber. Também já falando sobre a sua expectativa para um mandato de realizações. A expectativa é a melhor possível, Evandro. A gente recebe o município em uma condição muito melhorada em relação a 2017. Eu sempre cito que em 2017, quando a gente recebeu a prefeitura, nós tivemos um grande desafio de até o final daquele ano pagar os precatórios. Foram mais de 5 milhões pagos em precatórios, e a gente conseguiu fazer isso, a gente conseguiu equalizar as nossas contas públicas, e o desafio sempre vai ser grande. Indaial vem num crescimento muito forte, né? Uma das cidades que mais cresce aqui na região. Ela vem buscando o seu posicionamento regional. Hoje, Indaial é a 22ª economia do estado de Santa Catarina. Nós fomos reconhecidos agora recentemente como a melhor cidade
em relação à saúde e bem-estar entre as cidades de Santa Catarina com 50 mil a 100 mil habitantes. Isso é um motivo de muito orgulho para todos os indaialenses. E como já foi citado anteriormente também, Indaial foi classificada como a terceira melhor cidade em Santa Catarina em qualidade de vida. Então, muito se fala que o nosso governo, o governo do prefeito André Moser, foi um prefeito do concreto, do asfalto, das grandes obras, mas a gente comprova através dessas duas premiações que, além das obras estruturantes, nós sempre pensamos e nunca deixamos de lado de atender a população, atender o nosso cidadão, e essas duas premiações, em relação à saúde e à qualidade de vida, demonstram que nós conseguimos fazer isso juntos. E o nosso desafio do Silvio, do Jonas e da nossa equipe é continuar com esse trabalho. A gente tem um compromisso muito firme, firmado durante a nossa campanha, em relação aos bairros mais distantes. A gente precisa ter um olhar mais atencioso. O nosso último mandato ele foi focado mais na área central, com as obras estruturantes, a quarta ponte, a policlínica e o parque municipal. E é um compromisso do Silvio e do Jonas que a partir do ano que vem a gente tem um olhar diferente para os nossos bairros. Silvio, a gente sabe que não é segredo para ninguém, tem essa questão judicial aí que acabou tendo uma polêmica durante a eleição, em relação principalmente à inauguração da ponte. Eu queria que você falasse como está esse processo. Eu sei que vocês estão recorrendo e têm expectativas de que isso seja sanado lá no TRE. Exatamente. O que a gente fez junto com a nossa equipe, Evandro, foi deixar esse assunto na mão do nosso jurídico, né? A gente já contratou escritórios para fazer a nossa defesa em segunda instância e focar realmente no nosso trabalho, focar aqui na nossa transição, na formação do secretariado, que em breve a gente vai estar anunciando, na transição, no nosso projeto, no nosso plano de governo. A gente já vem fazendo reuniões com alguns secretários a respeito da execução do nosso plano de governo. O nosso objetivo é, de forma alguma, trazer esse problema para dentro da nossa equipe e deixar a nossa equipe preocupada com isso. Nós temos certeza absoluta que dentro da segunda instância a gente vai reverter essa situação e que esse momento ele é um pouco turbulento, mas a gente tem que deixar isso na mão do jurídico e focar realmente no que a gente sabe fazer, que é trabalhar e trabalhar muito. Falando em equipe, Silvio, você tem com certeza, está no governo e sabe os prós e contras de cada área, né? E já tem definido mais ou menos quem vai ser secretariado? Já está praticamente tudo definido. A gente está aguardando ainda 2 ou 3 confirmações, mas o secretariado já está praticamente montado. Acredito que na próxima semana ou no início de dezembro a gente já faz a divulgação de todo o secretariado. A gente faz uma transição muito mais facilitada pelo fato de ter sido feita a sucessão aqui na cidade de Indaial, mas algumas peças a gente quer mudar, a gente quer trazer um olhar diferente para algumas secretarias. Então, em breve a gente vai falar. Temos boas notícias, boas surpresas, vamos dizer assim, para a população de Indaial. E é com aquele olhar mais técnico em relação a isso. Muito se fala em relação a compor o primeiro escalão com um olhar mais técnico. A gente sempre tentou fazer isso dentro do governo do prefeito André. E eu sempre afirmo, Evandro, que fazer bem feito também traz voto. Então, quando você monta um secretariado com um perfil mais técnico, você consegue trazer resultados fantásticos para a cidade. E eu sempre lembro que nem sempre o perfil técnico ele não é político. Às vezes você tem a grata satisfação de ter numa pessoa o perfil político e o perfil técnico, que é difícil. Mas aqui em Indaial a gente tem alguns casos assim e que com certeza serão aproveitados aí no nosso mandato. Silvio, você trabalhou, além da questão da administração, também lá no hospital, né? Então você conhece bem a situação aí da saúde, que é uma área muito sensível dentro da gestão pública, não só aqui em Indaial, em qualquer lugar do Brasil, a gente sabe que a saúde... Eu queria que você fizesse um diagnóstico de como é que está a saúde e se, na sua gestão, pretende ainda melhorar ainda mais essa questão. A saúde é sempre um grande desafio para qualquer gestor público. Algumas pessoas falam que a saúde é um poço sem fundo, eu discordo. A saúde são grandes oportunidades que o gestor tem para atender a sua população. É lógico que a saúde, nos últimos anos, ela vem avançando muito através de diagnósticos, de exames, da própria consulta, especialidades médicas,
e isso tudo acaba acaba sendo encarecido a saúde. Essa é a grande dificuldade. A gente tem uma dificuldade grande em relação à contratação de alguns profissionais, isso não é só aqui da cidade de Indaial, toda a região sofre com a falta de mão de obra, mas o que eu posso falar, Evandro, que nos 2 primeiros anos da nossa intervenção, eu tive uma participação muito ativa, junto com as demais pessoas que estavam conduzindo o nosso processo de transição do hospital, e a gente conseguiu, de uma forma muito rápida, preparar o Hospital Beatriz Ramos para algo que ninguém imaginava lá em 2019, né? Em 2020, março de 2020, quando a pandemia do Covid bateu aqui na nossa região e no mundo todo, a gente percebeu o quanto foi importante nós termos feito a intervenção do Hospital Beatriz Ramos e adequado ele de alguma forma para conseguir implantar 10 leitos de UTI para atendimento do Covid. Existia uma orientação junto da Secretaria Estadual de Saúde para que todo o atendimento de UTI fosse centralizado em Timbó, no Hospital Oase. Porém, o que nós entendemos naquele momento, como cidade vizinha a Timbó, e pensando realmente em todas as consequências que estavam acontecendo em relação ao Covid, nós tomamos uma decisão bastante corajosa, junto com o Hospital Beatriz Ramos, em instalar 10 leitos para atendimento exclusivo do Covid. Durante a pandemia, a gente conseguiu ampliar esses 10 leitos para mais 10, então a gente conseguiu, num momento muito crítico de toda a região, implantar 20 leitos de UTI para realmente auxiliar o Hospital Oase de Timbó e também os hospitais de Blumenau numa situação muito delicada. E quando a gente fala na saúde, Evandro, o nosso hospital que estava indo a leilão em 2018, a gente conseguiu implantar agora de forma definitiva 10 leitos de UTI, a gente construiu 5 centros cirúrgicos novos e agora recentemente a gente conseguiu ampliar a área física do nosso pronto-socorro. Então são ações em um pouco mais de 5 anos de intervenção, com 2 anos da pandemia do Covid, mesmo assim a gente conseguiu fazer uma profunda transformação no nosso hospital e hoje ele já é reconhecido como uma referência para toda a nossa região. E quando a gente fala da Secretaria de Saúde, eu tive a honra de ser secretário de Saúde municipal por 1 ano e 10 meses. Só para ter uma ideia, Evandro, existe um indicador, que é um indicador do Ministério da Saúde, que ele vai informar a eficiência da tua atenção primária. A atenção primária é o postinho de saúde lá do bairro. E nós saímos de 2019 com uma avaliação de 4,47, numa escala até 10, e esse ano, a nossa nota aqui do município de Indaial já está em 9,80. Então, isso demonstra que a gente trabalhou muito fortemente em relação aos indicadores do posto de saúde, lá que é aquela atenção primária, é onde o cidadão, é a porta de entrada do cidadão para o Sistema Único de Saúde. A nossa intenção, a partir do ano que vem, é ampliar esses atendimentos, é melhorar o nosso atendimento, qualificar as nossas equipes para que realmente a gente possa fazer uma entrega muito boa em relação à saúde. Estamos agora contando os dias para a entrega da Policlínica. A Policlínica também é uma obra estruturante aqui no município de Indaial, foram mais de 18 milhões de reais investidos naquele prédio e a partir do ano que vem a Policlínica já vai estar funcionando para atender toda a nossa demanda aqui na cidade. Silvio, e com relação ao Legislativo, como é que está aí a sintonia entre o futuro governo e a nova Câmara de Vereadores? Nós fizemos 6 vereadores dentro da nossa coligação, 2 vereadores pelo PL, 2 pelo PSD e 2 pelo Podemos. Estamos conversando com vários partidos, né? Eu sempre falo que todo vereador que queira fazer parte do governo, ele sempre será bem-vindo. As nossas portas sempre estarão abertas para o diálogo. A partir do momento que finaliza a eleição, a obrigação de quem foi eleito é governar para a cidade toda e não somente para aquele grupo de pessoas que votou na gente. E é nesse sentido que a gente vem se aproximando muito com a Câmara de Vereadores, com os vereadores dos demais partidos, e será sempre um prazer conversar e trazer ele para discutir o que é o melhor para a nossa cidade. A gente sempre fala que passou a eleição, a gente tem que virar essa página e o nosso trabalho tem que ser focado para a cidade de Indaial como um todo. Silvio, eu queria deixar a palavra livre, então, para uma mensagem sua à comunidade. Enfim, algum fato que queira registrar ainda para nós concluirmos a entrevista. Evandro, eu faço questão de finalizar as entrevistas agradecendo a cada pessoa que compôs a nossa equipe durante a campanha, os nossos candidatos a vereadores, as nossas famílias, que a gente passou um período aí de 4 meses muito ausentes, né, por conta da dedicação exclusiva à campanha, ao meu vice, o Jonas Lima, que continua lá em Brasília, ele volta na quinta-feira,
Eu voltei ontem à noite de Brasília, né? Então, agradecer a cada pessoa que nos ajudou, nossos apoiadores, as nossas famílias, e deixar aqui um recado, né? Para que todos nós tenhamos aí um grande final de ano, né? Que a gente possa confraternizar com nossas famílias, com as pessoas que a gente ama. E vocês podem ter certeza que tanto o Silvio e o Jonas como o nosso secretariado, a gente já vem trabalhando muito forte, porque o nosso lema de campanha é que Indaial não pode parar. E é exatamente isso. Na segunda-feira seguinte, após a eleição, a gente já estava aqui nessa sala reunido, trabalhando para fazer os nossos planos e para que a gente possa tirar tudo que foi colocado no plano de governo em ações específicas para a nossa cidade.